pronto aí, ó. Pronto. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui, para que juntos possamos dar início aí à explicação dessas atividades. Então agora no quarto trimestre nós vamos começar a falar de filosofia analítica e de escola de Frankfurt. Vamos começar com a filosofia analítica. O que foi a filosofia analítica? A filosofia analítica ou a escola analítica é uma corrente filosófica que surgiu no século XX. Mais precisamente no mundo da Grã-Bretanha, no mundo britânico. Em especial na Inglaterra. E o que pretende a filosofia analítica? Ela pretende empreender uma análise lógica da linguagem. Análise, uma palavra de origem grega que quer dizer dividir em partes. Então, para a filosofia analítica, a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas reais, mas são problemas que advêm do mau uso da linguagem. Por isso é necessário empreender uma análise da linguagem, ou seja, dividir a linguagem em partes para poder compreender parte por parte da linguagem e ver se ela está se expressando de forma adequada, se o discurso linguístico corresponde à realidade. Então, essa é a grande preocupação da filosofia analítica. Ela deixa de se preocupar com as coisas, com a realidade, e passa a se preocupar com a linguagem que nós usamos para descrever a realidade. E, segundo eles, a maior parte dos problemas filosóficos se devem ao mau uso da linguagem, porque nós usamos a linguagem de forma inadequada. E isso acontece até no nosso dia a dia. Já aconteceu de você falar uma coisa para alguém e a pessoa entender outra coisa? Isso se deve ao quê? Ao uso equivocado da linguagem. Por isso é importante que a gente saiba utilizar a linguagem, estabeleça uma linguagem que seja precisa e assim consiga descrever a realidade, porque nós lidamos com a realidade através da linguagem. Quando eu falo de realidade, eu estou falando de uma palavra que vem da linguagem. Será que essa palavra realidade consegue descrever aquilo que eu estou querendo dizer? Ou não? Então essa é a preocupação da filosofia analítica. Empreender uma análise lógica da linguagem, dividir a linguagem, as frases, as expressões em partes, para compreender parte por parte, ver como elas funcionam e assim conseguir estabelecer uma linguagem mais precisa para descrever a realidade. Explique a virada linguística da filosofia. A filosofia, durante boa parte da sua história, ela esteve preocupada com a realidade, em explicar a realidade. Mas para explicar a realidade, nós usamos a linguagem. Por isso, a filosofia analítica vai fazer uma virada linguística. Ou seja, em vez de se preocupar com a realidade, ela vai se preocupar com a linguagem que nós usamos para explicar a realidade, ou descrever a realidade. Então isso foi a virada linguística. A filosofia, em vez de se preocupar com a realidade, explicar a realidade,
ela vai se voltar para quê? Para a linguagem que a gente usa para explicar a realidade. E a linguagem muitas vezes é extremamente problemática. É igual o sujeito que chegou na farmácia e disse para o farmacêutico: farmácia lotada, ele disse para o farmacêutico: farmacêutico, me arruma uma camisinha aí e hoje eu vou dar uma trepada naquelas. O farmacêutico falou: que isso, meu amigo, você está louco? A farmácia é cheia de clientes, não tem educação não? Toma tipo, rapaz, cuidado com a língua. Ele falou: então me vê duas. Ele compreendeu errado aí a linguagem. Compreendeu? Quando o farmacêutico disse para ele cuidado com a língua, o que ele estava falando? Cuidado com as palavras que você usa, né? Mas ele entendeu o quê? E a língua pode causar. Ele entendeu que tinha que proteger a língua também, então ele comprou uma camisinha para a língua, né? Depende como você responde. Os dois? Então, em vez de eles se preocuparem com a realidade, eles vão se preocupar com a linguagem que a gente usa para explicar e compreender a realidade. Então, as palavras elas são ambíguas, elas possuem vários sentidos. E dependendo do sentido, a gente pode se equivocar. A gente vai ver depois com o Bertrand Russell. Então, quem foi o Bertrand Russell? Filósofo galês que viveu na transição do século XIX para o século XX e um importante filósofo analítico. Na escola analítica, da filosofia analítica. Então, Russell vai empreender uma análise lógica da linguagem. E como é que vai funcionar essa análise lógica dele? Para ele, nós devemos abolir da linguagem científica toda e qualquer palavra que não tenha um correspondente na realidade. Porque essas palavras que não têm correspondente na realidade é que geram confusão. Por exemplo, Deus. O que você está fazendo aí, velho? Vocês estão trocando aí? Por exemplo, a palavra Deus. Essa palavra não tem um correspondente na realidade. Alguém já viu, já ouviu, já tocou, já sentiu algum tipo de experiência sensível de Deus? Impossível. Ninguém nunca. Então, nós não podemos usar essa palavra na ciência. Por quê? Porque não tem base empírica. Você pode falar qualquer coisa de Deus e não tem como provar isso. Por isso que a filosofia analítica é chamada de empiriocriticismo. Empírio vem de empirismo, só admitir palavras que tenham correspondentes nos sentidos. Ou seja, que tenha correspondente na realidade que possamos perceber com os sentidos. Então eu posso falar de mesa, porque eu posso ver, eu posso tocar a mesa. Mas não posso falar de Deus. Por quê? Porque eu não posso ver, não posso tocar, não posso ouvir Deus. Então se eu não posso fazer nada disso com Deus, eu posso falar qualquer coisa de Deus que não tem como provar. Eu posso dizer que Deus é amor, mas posso dizer que Deus é ódio? Tem como provar que Ele é amor ou que Ele é ódio? Não tem. Empiricamente não, através dos sentidos não. E eles vão pegar o criticismo kantiano, vão abolir da filosofia toda a metafísica. Tudo aquilo que está além dos nossos sentidos não pode ser objeto de investigação científica. Então, se nós não podemos perceber com sentidos, nós não podemos provar nada que se diz sobre aquilo. Não posso falar de mundo espiritual. Não tem como você provar se existe ou não um mundo espiritual. O mundo espiritual seria algo metafísico, está além desse mundo físico.
E é chamado também de neopositivismo na filosofia analítica. Neo, de novo, e positivismo do positivismo de Comte, que acredita que só a ciência pode dar explicações satisfatórias sobre a realidade. E por isso nós devemos abolir da ciência qualquer palavra, qualquer linguagem abstrata que não tenha correspondente na realidade. Então essa é a análise lógica que o Russell vai empreender. Nós devemos abolir da linguagem científica aquelas palavras que não tenham correspondente na realidade. A palavra mesa tem sentido. Por quê? Porque eu posso vê-la, senti-la, tocá-la. Já a palavra Deus não tem sentido nenhum. Eu posso dizer qualquer coisa de Deus e não tem como eu provar se o que eu estou falando sobre Deus é verdade ou não. Agora sobre a mesa não. Se eu digo que essa mesa é cinza, tem como provar se ela é cinza? Não é cinza? Depende, né? A mesa cinza mais tá por conta da luz. Porque as coisas também dependem da luz, né? E falso problema segundo Russell? Falso problema é o seguinte: a maior parte dos problemas filosóficos são falsos, não são problemas reais. Por exemplo, o problema, tem alguém, uma pessoa questiona, o que existia antes do Big Bang? Ele vai dizer que isso é um falso problema. Por quê? Se o Big Bang é o início, não existe algo que seja antes do início. Porque se existir algo antes do início, o início não será o início. Aí é um problema de lógica. Só se analisar logicamente essa expressão, você vai ver que esse problema não tem sentido, ele é um falso problema. As pessoas falam, e o que existia antes do Big Bang? Peraí. Big Bang, a grande explosão, o princípio de tudo, não existia antes dele. E se existia antes dele, ele não é o início de tudo. É um falso problema. O que existe depois da morte? Isso é um falso problema. Se a morte é o fim, não existe um depois do fim. Porque senão o fim não seria o